Olá, seja muito bem-vindo ao Ela Tá Que Tá. E hoje no programa a gente está recebendo uma mulher que transformou um momento de esgotamento em um movimento de cura e inspiração. Eu estou aqui hoje com a Tatiana Renzetti, fundadora da Jornada Gentil. Ela é escritora, professora de yoga, terapeuta holística. Ela é coautora do livro Transformações que Inspiram, que já teve aqui no episódio anterior com a Alê e com a Cordélia. Ela também é coautora desse livro. E ela vem lembrar que gentileza também é um ato de força e coragem e autocuidado. Mas antes, vocês já sabem, né? Já curte esse vídeo, compartilha, para que a ignorância não seja sua melhor amiga. A gente tem que manter esse conteúdo de qualidade para o maior número de pessoas possíveis. Bem-vinda, Tati! Que alegria ter você aqui hoje no Ela Tá Que Tá. Boa tarde, Paula. Boa tarde para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que prazer, que satisfação estar aqui com você, compartilhando um pouquinho dessa nossa jornada. E também dessa nossa jornada juntas, né? Que nós passamos aí. Foi o livro que eu fiz o prefácio, né? Esse livro foi muito legal. No episódio anterior não tinha acontecido ainda o lançamento, né? E agora o lançamento já aconteceu, foi um sucesso, né, Tati? Foi super bonito, super legal. Um projeto muito lindo. Obrigada mais uma vez, Sayô e Maíra, que foram as coordenadoras desse projeto. Elas são maravilhosas mesmo. Tati, você viveu 2 décadas aí no mundo corporativo, né? Antes de ter o seu esgotamento. Em que momento que você percebeu que você precisava desacelerar? Pois é uma pergunta, assim, que foi o ponto-chave da minha vida. Porque em dado momento eu senti que aquele espaço não conversava mais comigo, que o que eu fazia não estava fazendo mais sentido. E com muita gratidão eu consegui escutar esse chamado interno, mas mesmo assim em alguns momentos eu persistia e foi onde eu tive o burnout. Eu lembro que eu cheguei a ficar em cadeira de rodas. Sério, Tati? Fiquei internada. E mesmo assim, às vezes a gente acha que força é você persistir ali, né? E eu pude perceber que força foi me permitir parar por 9 meses, que foi o tempo exato aí de uma gestação para uma nova fase na minha vida. Novo renascimento, né? Tati, o burnout costuma ser visto como um colapso, né? E na verdade é. Mas para você foi um portal, né? Que momento que isso virou propósito? A partir do momento que eu decidi que a minha cura serviria de exemplo para a cura de várias outras pessoas, de que é possível sair dali. Então eu usei a minha dor mesmo para poder, assim, ser um exemplo até para mim mesma, de que é possível sim sair dali, daquele lugar onde a gente se sente frágil, o corpo está frágil, a gente está vulnerável. E mesmo assim ainda existe muito essa questão das pessoas falarem assim, tá com depressão, é frescura, tá com isso, tá com aquilo. E quem passa por isso sabe o quanto que isso consome. Muito, sabe? Né? Um esgotamento, né? Você aprendeu provavelmente também sobre limites, né, Tati? Principalmente sobre limites, sobre dizer não, sobre seguir o coração da gente. E ali eu me vi numa situação que eu pensei, vou morrer, porque era pandemia. Nossa. Eu tinha acabado de me separar do primeiro casamento e eu me vi sozinha, doente, tirei um nódulo na mama. Então, naquele momento, eu podia me entregar à tristeza ou eu poderia fazer daquilo um renascimento, um florescimento mesmo. Até, assim, é muito importante você trazer isso, Tati, principalmente do preconceito em relação à situação de burnout, né? E o tanto que é importante para a gente renascer, se escutar, se respeitar, né? Ser gentil com a gente mesmo, né? Inclusive, você tem uma frase que você fala que em florescer com gentileza, né? O que isso representa na prática para você? É escutando aquilo que se é mesmo, é ser gentil com a gente mesmo. Às vezes a gente fica querendo se comparar ou ser igual a alguém. Você tem as suas características, suas particularidades que te tornam única e cada um tem, sabe? E a gente não precisa ser igual a ninguém. Então, eu comecei a aceitar que aquele meu momento de vida não era mais de uma executiva, que eu já não ocupava mais aquele espaço de gestão de pessoas naquela empresa. E eu aceitei isso com gentileza. De um outro lugar. Você acolheu, né? Esse Isso. sentimento que você estava passando. Sim. E a gente fica vivendo na sociedade assim, não, eu tenho que ficar aqui porque aqui me dá status,
aqui eu vou ter um reconhecimento maior. Quando, na verdade, gente, a gente tem que sentir o que encaixa com o coração da É bom para gente. quem, né, Tati? É bom para quem? É Né? bom Você está pra se quem? adoecendo Sim. e por um papel que não te pertence, né? E às vezes até a própria família, no intuito de proteger, nossa, você vai sair do banco, você já tem 39 anos, você tá ficando doido, como que você vai fazer isso, né? E a partir dali eu pensei assim, gente, deixa eu ver o que conversa mais comigo. E foi a partir daí que eu dei esses passos de gentileza rumo a mim mesma. E que nasceu Jornada Gentil, E né? que Que na verdade nasceu. ele não nasceu como um negócio, ele nasceu como um instrumento de cura, né? Como é que ele foi se tornando o que ele é hoje, Tati? A Jornada Gentil. Explica pra gente o que é essa Jornada Gentil e como é que ele se tornou o que é hoje. Desde pequenininha, minha família sempre falou, nossa, essa menininha é tão gentil. Gentileza é uma palavra, uma virtude que sempre me acompanha ao longo da vida. Sabe quando tem alguma coisa que te sustenta? Uhum. E eu sempre senti assim, que quando eu atuo com gentileza, as coisas se encaminham. Mas quando eu sou reativa, então eu sempre coloco a gentileza à frente daquilo que eu coloco meu coração. E aí, nesse período em que eu estava doente, eu lembro direitinho da minha irmã falando assim, Tati, não, agora que você está fazendo curso de yoga, você vai dar aula de yoga, você sempre gostou disso. Aí eu pensei assim, mas Rafa, como que eu vou começar fazendo essas coisas? Ela falou assim, não, vamos criar um nome para o seu projeto. E a gente brincando, né? E eu lembro que na época eu não conseguia nem andar, porque eu estava com labirintite, olha que situação. É. E aí eu peguei e falei assim, não, Rafa, seja gentil comigo, deixa eu ir nessa jornada, assim, ela, pronto, jornada gentil. Olha que espetáculo! Aí a gente usou uma brincadeira e aí eu falei assim, nossa, esse nome conversou comigo. E aí nasceu Jornada Gentil, sem muita pretensão, sabe? Com passos lentos, respeitando o meu limite e mesmo assim ajudando o outro também ali. Porque a gente não precisa estar 100% para poder ajudar alguém que está precisando. Não, né? com certeza. Esse seu trabalho no Jornada Gentil, Tati, integra yoga, reiki, massagem, escuta terapêutica, né? Como é que esses setores se comunicam? Então, eu trabalho totalmente voltada para o bem-estar. E não é uma coisa só holística, tanto que eu faço um mestrado em neuropsicologia e também estou me formando em psicologia. E faço uma graduação numa jornada do propósito. Estou fazendo os 3, gente, quase. Pois é. Mas é Cuidado ciência, com burnout, hein? cuidado com burnout. Mas é quando a gente faz aquilo que a gente Com gosta, certeza. é como se eu estivesse ali brincando de viver, sabe? E nessa trajetória toda eu consegui unir essa espiritualidade que a meditação traz, que o yoga traz, que a conexão com a natureza faz, com o que a ciência explica, porque isso já é comprovação científica, o poder da meditação, do mindfulness, né? De estar presente. Por exemplo, eu estou aqui com o coração feliz, vivendo essa experiência aqui. Depois eu vejo o que eu vou fazer lá fora. E isso foi transformador. Então, são coisas que se integram, não são coisas distintas e separadas. Quando eu dou uma aula de yoga, eu aumento a conexão da pessoa com a natureza. Então, isso tudo é a jornada gentil, é a soma de tudo que eu fui, de tudo que eu sou hoje e de onde eu estou caminhando. Você disse que traz aí, né, viver o tempo presente, estar ali 100%. Você fez isso desde o momento que você pisou aqui no estúdio, né, gente? Ela chegou aqui encantada com tudo, a estrutura do estúdio é muito legal. Então, ela realmente demonstrou essa alegria de estar aqui, né? Isso foi sincero. Então, ela realmente vibra essa alegria, esse pezinho no presente. Isso é muito, muito bom. É muito você gostoso, ter alcançado essa... Paulo. É muito... E assim, quando nós nos vimos, teve uma conexão ali. E eu percebo que você também é muito atenta de conversar com as pessoas, dessa troca. Isso é viver o presente, sabe? Viver o presente é se eu estiver lavando uma louça, eu lavar aquela louça com gratidão, com presença, se eu estiver ajudando meu filho. Então, é uma coisa tão simples, mas a gente não pode desmerecer o poder da simplicidade. Com sabe? certeza, com certeza. De poder tomar uma água, eu posso tomar uma água numa taça dessa e me sentir assim, feliz por isso e sentir essa água assim nutrindo meu corpo. É muito profundo isso. Você não precisa ir para um retiro. Tem gente que pensa assim,
Tati, mas você faz tanta coisa. Como que você trabalha? Porque hoje eu trabalho em uma empresa. Como é que você é executiva de uma empresa, produz eventos, medita? Você pode viver o que você está vivendo, você pode estar em uma empresa e ainda assim exercer a sua espiritualidade ali, que não tem a ver com religião, e se tornar uma pessoa mais leve, mais presente, mais atenta, mais gentil, mais amorosa. Não, com certeza. Tati, até você costuma dizer que cada gesto de cuidado é uma semente, né? O que essa frase significa para você? A partir do momento que a gente acorda, qualquer ato, o ato de eu olhar para você, o que eu penso sobre você, tudo são sementes que em dado momento vão crescer aí. E aí eu fico me perguntando e convidando as pessoas que estão ao meu redor, que tipo de semente que você está plantando, sabe? Porque eu posso estar mentindo para você aqui agora, mas uma hora isso que está aqui dentro vai florescer. Agora, que tipo de florescimento que vai ser esse? Que não é só uma lei de causa e efeito, é uma intenção mesmo. Então, toda vez que a gente traz uma intenção, hoje eu cheguei aqui, você me deu uma velinha. Aí eu já imaginei, aquela velinha conversa comigo, porque eu gosto, né? Mas tudo isso é um ato de presença, eu poder ligar essa vela e sentir o carinho de quem fez. Tudo isso são sementes de gentileza. Quando eu vou cumprimentar alguém, eu conheci aqui o rapaz que deu suporte aqui, como que ele chama? O Ivan, que está lá. O Ivan, que está atrás aqui. Pessoal maravilhoso lá, Gente, que pessoa gentil, sabe? Que mesmo. olha pra gente com humanidade. E ali você vai criando uma rede, sabe? De um mundo melhor a partir de você. Com certeza. É engraçado, a gente está finalizando o Outubro Rosa, né? E esse episódio vai para o ar no início de novembro. Mas me chamou a atenção o que você falou, me remeteu muitos relatos que eu escutei nos últimos eventos que eu fui do Outubro Rosa, que diziam as mulheres que tinham tido câncer, como é que elas começaram a ter um olhar mais atento para a vida, para as pequenas coisas. Então, você disse anteriormente, não é preciso passar por uma situação de burnout, nem é preciso ter um câncer para a gente perceber que a gente precisa estar no presente, admirar as pequenas coisas, ter pequenos gestos de gentileza, né? E é interessante, porque você disse agora aquilo que eu escutei nas últimas 3 semanas. Eu comecei as pessoas, né, pós-câncer, falando, após o câncer, eu comecei a ver a vida, a sentir o sabor da água, a sentir o vento no rosto, a contemplar o hoje. Interessante como é que as pessoas falam, né, que a doença é um ponto ápice de reflexão que a gente tem na vida, né? E, inclusive, Paulinha, você trazendo isso, teve um estudo que eu até estava com esse caso no mestrado. Um estudo em pessoas terminais, né? Quando elas sabem que elas têm uma expectativa muito pequena de vida e pergunta assim, do que elas se arrependem? De não ter levado uma vida mais simples. Parece demagogia, mas são coisas que estão ao nosso alcance. Não são coisas que, assim, você tem que ter R$1 milhão. É claro que a gente precisa, né? A gente quer conforto e tudo. Mas são coisas simples. O segundo ponto-chave foi não ter feito aquilo que eu tinha vontade de fazer. Que é o que eu chamo de ser gentil com a gente mesmo. Algo pode ter feito sentido para mim até aqui, como o banco fez, trouxe uma dignidade muito grande para minha família. Eu vim de uma família extremamente simples e fez sentido e eu sou muito grata, mas fez sentido até aqui. Eu honro essa jornada e hoje eu sigo um outro caminho, sabe? Então são coisas tão pequenas, tão simples, que se eles tivessem mais tempo de voltar atrás, eles fariam isso. Eu escutei um professor de Harvard falando que ele também trabalhou com pacientes terminais, e além desses 2 pontos que você trouxe, né, da simplicidade e de fazer o que gostaria de fazer, eles falam que eles nunca pedem para estar ao lado deles nos minutos finais coisas, troféus, medalhas, né? São sempre pessoas, é tudo sobre pessoas. Então eles arrependem de não ter ficado mais tempo com as pessoas que amam, com a família, ver o filho crescer. Isso aí, olha, pessoal de casa, dá muita reflexão. Olha aqui, eu arrepio. Aonde a gente está indo com tanta corrida. Você sabe que esse foi o ponto-chave da reflexão da pandemia para mim? Pós-pandemia, eu fiquei muito reflexiva nesse ponto. Por que a gente corre tanto? Por que a gente acelera tanto? E por que a gente está vendo, a vida está passando, os filhos estão crescendo e a gente não está acompanhando? Então, para mim, salve, né, assim, com
com a ressalva das vidas que se foram e tal, mas para mim a pandemia foi muito boa. Foi muito essencial, assim, no momento de parar, refletir e aprender com essa situação. Porque, independente da doença, foi um momento que as pessoas pararam. Que o mundo parou, que a natureza respirou, começou a aparecer golfinho na Baía de Guanabara, em lugar poluído, que começou aqui em Belo Horizonte, no ponto mais alto, começou a se ver a cidade inteira porque não estava poluída. Então, assim, foi pesado, foi triste, mas teve um lado muito importante, né, desse parar. No entanto, que as pessoas começaram a não se aguentar dentro de casa, né? Quantos divórcios aconteceram também na pandemia, porque as pessoas não se conheciam, não conheciam a pessoa que estavam com elas. Sim. Então, Desacelerar é uma palavra que conversa muito comigo. Eu sinto que eu estou presente quando eu estou fazendo alguma coisa entregue ali, sem muita expectativa, sem muita correria, sem muita pressa. Então, para mim, são rituais. Quando você perguntou assim, o que são sementes de gentileza, hoje eu me permito acordar, poder fazer a minha academia, fazer o meu pilates, tirar um tempo para mim, sabe? Tomar um café com calma e apreciar a vida, sim. Por que não? E vai ter momentos que eu corro, mas aqui dentro tá encaixado, sabe? Aqui dentro não tá correndo. E mesmo quando eu corro, aquela correria externa que a gente precisa no dia a dia, porque eu ainda atuo no mundo corporativo, é uma correria gostosa, mas você sabe que aqui dentro tá em paz. é que você tem uma inquietude. Não significa que você relaxou, você tem uma inquietude de vida, mas você tem um propósito encaixado. Sim, né? Exatamente. Bacana, muito legal. Tati, e nessa sociedade, né, que exige tanto de nós mulheres, como é que você acha que a gente pode resgatar esse autocuidado sem culpa? Porque imagino que no momento que você está falando, e eu penso em mim, que sou uma pessoa também extremamente ativa, também tenho várias jornadas, e a gente estava comentando disso esse fim de semana, que acaba trazendo culpa quando a gente para, né? Como é que você acha que a gente pode resgatar esse autocuidado sem culpa? Gente, parece que a gente tá fazendo até alguma coisa errada, né? Quando você fica quietinha, nossa, mas eu podia. Ou então você para e fica assim, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que lavar roupa, E aí vem 1 milhão de coisas ali ao mesmo tempo. Mas a partir do momento que você para pensar nessas pessoas que, se pudessem voltar atrás, tudo que elas mais queriam era apreciar aquele momento, eu falo. Tem um livro que fala que a morte é um dia que vale a pena. Ser vivido, Mas, ele é ótimo, né? Esse então, quando você pensa assim, que as coisas só fazem sentido se você sentir, você não consegue sentir na correria. Então, às vezes, eu tô atrasada ali, e aí quando eu vejo que eu tô um pouquinho acelerada, eu penso assim, gente, é aquilo que você falou, eu tô correndo para quê? O que vai acontecer de pior? Então, é se permitir viver exatamente na circunstância que a gente se encontra. Não é esperar eu emagrecer, não é esperar eu vir o emprego dos meus sonhos. Eu sei que tem muitas coisas que fazem, né, que são importantes para trazer esse bem-estar. Mas se a gente não começar agora, no momento que nós estamos e na situação que se apresenta agora, a gente não vai conseguir nunca. Com certeza. Então, o que eu posso fazer hoje por mim? Hoje eu posso tomar uma xícara de chá e apreciar o dia. Hoje, antes de dormir, eu posso respirar e sentir a pontinha dos meus pés. Eu posso fazer uma meditação, eu posso fazer algo que eu sempre gostei. Eu gosto de mexer com planta. Eu vou tirar um tempinho para cuidar das minhas plantas. A prática que eu mais amo na vida é a prática do silêncio. Sempre, antes de fazer alguma coisa, eu faço um silêncio intencional, sabe? Vazio. E para mim faz muito sentido isso. É um mindfulness acordado, né? Sem fazer o período de meditação completa. É muito interessante. Isso é uma técnica que, inclusive, está sendo muito estudada, né? Sim. A gente recebeu aqui a doutora... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Doutora Lívia Salomé, que trazia... Ela é médica e ela traz a medicina do bem-estar, né? Que é uma coisa nova que ela trouxe dos Estados Unidos, uma medicina relativamente nova, não é tão nova, mas aqui no Brasil ainda não é tão aceito, que trata através da comida, enfim, várias coisas legais. Sim. E ela fala, né, que é muito importante estar alinhado ali, a alimentação, a mente, esse mindfulness, né? É uma coisa puxa a outra. Aceito. Quando você começa, pode ver que um acaba se tornando vagão para outro. Aí você começa a se alimentar melhor, você toma mais água, você faz uma atividade física, e aí você vai fazendo os processos.
você começa a fazer um diário da gratidão, já te remete a outra coisa. E o contrário também acontece, né? Ah, hoje eu deixei de fazer isso, aí já dá aquele, né, aquele cansaço, mas nós estamos juntos, viu, gente? A gente recomeça, a gente vai com leveza, com gentileza, dentro do nosso processo, para tudo na vida, porque a rede social hoje mostra que você tem que ser de tal forma, que você tem que estar daquele jeito, você tem que estar com aquele... Não, a gente pode ser A gente o que mesmo. nós somos, A gente pode que ser é a o gente mais autêntico. bonito, autêntico, o mais É. bonito na gente. Com É a nossa certeza. autenticidade. Com certeza. Tati, você falou aí, você citou o exemplo da sua irmã, né, que te ajudou nesse processo. Eu queria saber o papel, é justamente isso, o papel que a rede de apoio teve, né, e ainda tem na sua trajetória de reconstrução. A rede de apoio eu falo que é fundamental. Hoje, estudando psicologia, gente, psicologia é vida, não é só para quem está com problema, não é só para doido. Existe uma, sabe, uma falsa ideia de que a psicologia é só para quem... Não é. Não é, gente. A psicologia é para todo mundo. Muitos executivos bem-sucedidos têm seu psicólogo, seu aconselhador, né, de Sim, momentos, todo mundo passa por momentos de conflitos, e eu costumo dizer que a terapia, ela é um novelo embolado que a terapeuta te ajuda a organizar e sim. desembolar, né? Tem um desenho, inclusive, com isso, né? Tem uma Uma chargezinha. chargezinha. Mas a terapia, ela vai trazendo a essência do que nós somos. E hoje em dia tem gente que fala assim, ah, eu fui na terapia, não gostei. Mas nada é do dia para a noite. É um E tem processo. várias vertentes da psicologia. Então vai ter uma que conversa com você. Mas a primeira dica de autocuidado é essa, sabe? Buscar ajuda. Hoje mesmo nas faculdades, na minha faculdade mesmo, tem atendimento gratuito. Então, Isso é o legal. dia inteiro. Então, você pode chegar lá agora que eles vão te atender. Tem uma equipe preparada, porque Isso é nós uma dica muito fazemos... importante, que nem todo mundo sabe, que as faculdades têm atendimento supervisionado por profissionais, Sim, pelos sim. professores. Então, isso é uma, às vezes o pessoal, não tem dinheiro para fazer terapia, né, Tati? Acontece. E acontece e é acessível, É né? É acessível, é. acessível. E aí tem várias práticas, sabe? Uma outra coisa também que eu falei aqui do silêncio, mas o silêncio é muito mais profundo do que o que a gente traz aqui. O silêncio, ele é poderoso, assim, para a gente se escutar, dar conta da gente mesmo, saber o que está me fazendo bem, o que está me fazendo mal. Então, nós temos várias coisas que não dependem de condição financeira, não dependem do outro. Depende só da gente dar um passinho em direção a nós mesmos. Com certeza. Até aí, essa é a minha próxima pergunta. Eu ia te perguntar que práticas simples que você recomenda para a gente começar esse processo de autocuidado. Você disse do silêncio, Redundante, é o o silêncio, silêncio, gente. né? Fica com você um pouquinho, mas sem ser aquela meditação guiada. Tudo bem que tem gente que gosta, tá tudo certo. Mas existe um silêncio por trás do silêncio. Sri Prembaba fala isso. Eu vou em um congresso mês que vem que chama Congresso Internacional da Felicidade. Vai ser lá em Curitiba. E Geralmente reúne é sempre lá, né? todos, É sempre em sempre Curitiba. lá. Tem a Ana Rodrigues, que teve aqui também, que é terapeuta, trabalha com neurodivergente, né? Ela cuida de crianças, ela está sempre lá. Ela é uma gracinha, eu acompanho pelas redes sociais. É Ela é ótima. maravilhoso esse Congresso da Felicidade. E nesse congresso, ele para você para estar ali. Tem gente que paga para ir para um retiro caríssimo, lá na Índia, só para ficar em silêncio. O silêncio da sua casa é tão poderoso quanto esse. E sente o que está se passando. Torne espectador daquilo que você está sentindo, confronta, às vezes, aquilo que você acha que é um medo, que... Gente, é poderoso. É só isso que eu tenho para falar. Você passa a ter Que um não é só. autocontrole, Que que não é só. não é só. É muito. É muito. Você corrigiu bem, é muito. E então, essa prática do silêncio, ela é transformadora. Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa. Quando nós fomos começar aqui, eu peguei e falei assim, me empresta seu livro aí. Fiquei aqui com o livro aberto. Mas era o meu momento de silêncio. Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, e a rede de apoio, às vezes a gente é a nossa própria rede de apoio, né? Sim. É família, tem gente que fica assim, menina, isso é besteira, não sei disso. Não, gente, a gente precisa de ouvir quando a pessoa fala que, assim, às vezes até em questão de autoextermínio, a família é importante nesse processo. Com certeza. Muito importante, os profissionais adequados. Eu passei por um tratamento, eu tomei medicação, então
Isso não me fez melhor nem pior do que ninguém. Foi necessário e Foi pontual necessário naquele momento. E um bom remédio é uma bênção, Com né? certeza. A minha psicóloga hoje, gente, para mim é uma aliadíssima nesse meu processo. Ela está comigo até hoje há vários anos. Então eu penso que realmente esse conjunto de pequenas coisas que não são só pequenas é que fazem com que a gente faça uma cura profunda e duradoura na nossa vida. Com certeza. Eu não sei se você crê, né, em algo, mas assim, eu acho que as pessoas acabam chegando no mesmo fim por vias diferentes. Então, quando você fala do Sim. silêncio, eu, por exemplo, que creio, eu me remete à oração, Sim. que é poderosíssima, né? Quando você fala, né, desse remédio, me vem aquela necessidade que a gente tem de acreditar ou ter algo a acreditar. Sim. Eu acredito em Deus, então eu acho que esse é o maior refúgio e a gente dá muitas voltas para chegar até isso, a assumir, falar, não, é muito simples, é um silêncio, é muito simples, é uma oração, é muito simples, é joelho no chão. Então, seja lá se é crença ou se não é, né, se acredita ou não, se é Deus, se é o universo, as pessoas acabam, quando passam por essa evolução, por essa transformação, por essa evolução especial, chegam sempre no mesmo ponto. Sim. Interessante isso, né? E dão nomes diferentes, mas chegam sempre ao mesmo ponto. Sempre no mesmo ponto. E é interessante o que você trouxe, que esse poder da fé de cada um, né? Ativa o obstáculo, a dificuldade, ela ativa o poder da fé da gente. Uhum. Mas o silêncio é como se uma aluninha minha pequenininha, uma criança, falou assim: tia, eu sinto que eu tô conversando com Deus. Eu achei tão bonitinha. Ai, que bonitinha. Eu achei bonitinha a fala dela. E a espiritualidade, ela não está relacionada com a religião. Claro que a religiosidade pode te tornar uma pessoa mais espiritual. Mas aqui a gente nem faz essas, nem precisa dar nem nomes, faz essa igual bandeira, você. né? Não. É assim, se você pode exercer sua espiritualidade sendo budista, sendo católico, sendo evangélico. Eu atendo várias pessoas de várias religiões, atendo pastores. E eles, assim, que antigamente, nossa, esse negócio de meditação, de yoga, né? Então, não tem nada a ver. Mas gente é importante vê a gente que cuidar, encontro. pelo menos eu acredito que é importante você cuidar do templo, né, do seu presente de Deus. Eu acho que... E yoga significa união. Então, aqui a gente não separa nada. Isso mesmo. Aqui a gente une meu coração com o seu, o que você tem de melhor, o que te torna você, o que me torna Religa, eu. né? Religar. Religar. Inclusive, você falou, só para finalizar, antes da gente passar para as coquedamas aqui maravilhosas, você falou sobre o Congresso de Felicidade e eu escutei esses dias uma história muito interessante de um monge, é uma historinha, né, que fala que o monge, tinham 3 monges conversando e estavam tentando esconder a felicidade. Você já escutou essa? Não, essa não. Super legal. Conta que eles estavam tentando esconder a felicidade. Aí falaram assim, vamos colocar a felicidade num pico muito alto para as pessoas tentarem chegar lá e atingir a felicidade. Aí o outro sábio falou assim, não, se eu subir, se vocês colocarem no pico muito alto, as pessoas vão desenvolver técnicas para chegar lá, escalador e tal, vão conseguir encontrar a felicidade. Então vamos, não vou lembrar exatamente quais, mas eles tentaram esconder em vários lugares. Então vamos, sei lá, não lembro exatamente onde era o outro lugar. Aí o terceiro falou assim, já sei, vamos esconder no lugar que vai ser o mais difícil deles encontrarem. Vamos esconder dentro deles mesmos? Exatamente. É muito forte, né? Que você está buscando fora, em algo, em alguém, coloca e tá dentro de você. Em alguma coisa externa, somente algo externo, sendo que esse divino que está lá fora, ele está aqui. Né? Nós somos uma parte, né, desse divino que cada um atribui um nome. Isso mesmo. Vamos falar das coquedamas maravilhosas? O que é a coquedama? Primeiro para as pessoas entenderem. Está aqui na mesa, na frente dela, olha só. Mostrar. Vocês meu acham presente, que eu ia passar gente? esse presente? Eu não ia deixar passar batido. Olha que lindo Coquedama, presente. gente, é uma planta envolta em musgo. É uma técnica japonesa. Ela é livre, é sustentável. Aqui não tem vaso. E aqui na Jornada Gentil são mais do que plantas. Elas trazem um propósito. Então, por exemplo, essa daqui, você, só de ver, você já falou assim, é a espadinha, até arrepiou, né? Mas essa daqui é a número 1 da Jornada Gentil, que é a espadinha, que remete à proteção. E vocês podem ver que várias empresas, eles colocam espada de São Jorge na entrada, né? Na porta, até mesmo de casa. Então, a coquedama é uma proposta
de aumentar a nossa conexão com a natureza, porque a gente não fica lá com a mão na terra, tem gente que não mexe, você toda bonitona aí, toda executiva aí, e aqui você vem aqui, você se conecta e não subestimem o poder da conexão com a natureza, porque nós somos natureza. É verdade. Então, a Jornada Gentil lançou essa linha de coquedama com esse propósito de trazer presença e natureza ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, para você saber se ela precisa de água ou não, você tem que colocar ela na mão e ver como é que a bolinha tá. Então, se você fizer isso com amor, meu propósito já está garantido. Era isso que eu ia te perguntar, né? Que a coquedama, ela ocupa um espaço muito especial na jornada, né? Como é que ela conecta com o propósito da jornada? Eu comecei a fazer a coquedama quando eu vi que eu saí do banco e eu estava sem nada para fazer. Você já conhecia a coquedama, não? Já conhecia, eu vim em um lugar, só que era muito caro. Eu falei, o que? Esse povo paga isso em coquedama? Eu falei, não. E aí eu fui assistir alguns vídeos hoje em dia, né? A internet traz tudo e eu comecei a fazer. Eu sei que eu senti algo que é até difícil de contar para vocês. Eu me senti ali pertencente, sabe? A esse universo, assim. É muito gostoso quando você tá ali fazendo algo que que te remete a essa natureza. E todo mundo que via lá em casa, eu fazia para as minhas amigas, para dar de presente, todo mundo ficava doido. Nossa, Tati, que legal! E aí eu passei a incluir nas meditações, para a pessoa segurar a coquedama, para trazer uma intenção. Então, eu tenho amigas que odeiam plantas, que passaram a gostar de plantas. E além de ser um presente charmoso, um presente vivo, também é assim, é algo que traz essa ideia da sustentabilidade, assim, de verdade. Ela é livre para crescer raiz aqui embaixo, em cima. Legal, hein? Assim como a gente deve ser também. Que legal, na vida, Tati. né? E a gente até tem algumas fotos aí. Vou pedir para o Ivan colocar enquanto ele coloca aí. Vou até te fazendo uma pergunta para você explicando enquanto mostrar as coquedamas lindas, as fotos. Como é que nasceu essa ideia de transformar as plantas em mensagens vivas? Porque você falou, a São Jorge, ela remete à proteção, né? Como é que surgiu essa ideia? Porque realmente as plantas, todas elas têm um poder intrínseco nelas e uma intenção. Então, para quem não acredita, não vai fazer mal, mas quando você dá uma coquedama para alguém, quando você compra uma coquedama e aí vai com uma mensagem daquilo que você quer oferecer para a pessoa, é diferente de você dar só um sapato ou só alguma coisa, é uma intenção de amor. Com certeza. E à medida que essa plantinha ela vai desenvolvendo e crescendo, é como se você estivesse regando e alimentando aquela intenção que a pessoa te trouxe. Que lindo. Essa daqui eu trouxe para você como proteção, então que lindo. Eu quero que você sempre lembre dela como uma proteção para você. Certeza. E as pessoas não compram plantas por plantas, elas compram uma intenção. Lindo. Quem vem na Jornada Gentil, ela pode até comprar porque achou bonito, mas ela sai de lá com uma intenção. Sabendo a intenção, né? Sabendo a intenção. E de alguma forma essa intenção vai não só através da planta, mas do atendimento. É muito interessante ela do ser cuidado, suspensa, né? Da sacolinha, sabe? Que tudo é feito com muito carinho. Que lindo, Tati. É tudo feito um processo. As pessoas que trabalham, eu até arrepio, as pessoas que trabalham comigo são pessoas com esse mesmo intuito, com essa mesma intenção, sabe? De levar o melhor para todo mundo. Então, quem recebe, mesmo que seja eu mesma, sente esse amor. Que lindo. Muito legal. Ai, gente, olha que linda essa. Essa é grandona, né? Essa é grandona. Essa é a costela de Adão. Olha que coisa linda. Então, qualquer planta, nem todas as plantas, mas a grande maioria delas gostam muito da coquedama. E ela era pequenininha, olha o tamanho que ela ficou. E aí você tem que ir aumentando essa base dela? Existe uma manutenção para a bola. Existe. Eu legal. faço, as minhas clientes mais antigas, elas falam, Tati, cresceu muito, porque a planta desenvolve. Entendi. Aí eu vou lá e dou essa manutenção, sabe? Que legal. E todas as coquedamas, elas passam por mim. A fase final, a elaboração da bola, ela é uma parte que eu não abro mão. Que linda lá. Um você com pouquinho várias. quando eu levo para a feira, essas coquedamas também. Que lindo. E cada uma delas tem uma história e cada pessoa se conecta com uma. É impressionante. Se você chegar lá, você vai gostar mais de uma, outra gosta mais de outra. Que lindo. Mas é muito gratificante esse trabalho. E a minha favorita, né, gente? Que é São Jorge com a Santa Bárbara ali. Que é a minha favorita. Eu tentando conter o sorriso de alegria, né? De fazer isso.
Lindo. Essa é linda Essa também. bromélia também é Bromélia. muito bonita. Ela também tem muita saída, tá entre Essa as que 6. floresce uma vez ao ano só? Não é essa? Essa daí, ela floresce uma vez ao ano, mas quando essa flor cai, ela ainda nasce mais algumas vezes. Ai, que Mas legal. não fica para sempre florescer, não. Mas tá bom, né? A gente também não é Maravilha. para sempre. É isso mesmo. Bom, e o que você sente quando você vê uma pessoa que comprou a coquedama, por exemplo, você falou na feira, ela está levando ali uma coquedama para casa. É como se ela levasse um pedacinho dessa jornada? É Você como se falou ela isso lá quando acontece alimentasse lá a no minha jornada. É como se ela caminhasse comigo nessa jornada. mesmo as pessoas que não estão na jornada, né, que compram, por exemplo, num evento. Elas compram num evento, elas entram na jornada, porque ali eu Que tive um lindo. contato com elas. Ali é a história Você que ela me explicou, conta, né? eu expliquei, e aí a gente mantém um contato. Então eu tenho um leque de clientes. Hoje eu nem consigo expor tanto, porque todo mundo que compra e pede mais, e a gente se torna aí parte integrante de uma jornada só mesmo. Porque não é um intuito comercial puramente, sabe? É claro que a gente precisa, né, para girar esse propósito, a gente precisa de ter essa condição financeira, mas o carro-chefe mesmo é o que tem por trás disso, que é o bem-estar, o autocuidado, o parar para apreciar, o parar para pegar, é isso. Muito legal, muito legal. Inclusive tem curso de coquedama, você pode vir Tem? fazer comigo, Ai, viu? ótimo, gente. Ó, quem quiser fazer curso, viu, gente? Suas unhas não serão as mesmas. Mas olha, você brincou o negócio de estar toda executiva. Eu tenho uma novidade para te contar. Eu moro do lado do mato. Eu não abro mão. Eu pego estrada todo dia para vir para Belo Horizonte, mas eu não abro mão da minha família estar colada na natureza. Ai, que gostoso. A gente faz trilha fim de semana, a gente anda descalço, a gente pega carrapato, que foi o que aconteceu comigo esse fim de semana. Então, assim, eu acho, desde que eu li o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é fortíssimo esse livro, aí eu comecei a pensar muito sobre esse lado da feminilidade, do contato com a natureza, de buscar a nossa essência, de buscar o feminino mesmo, né? O feminino no sentido mais delicado da palavra, não o feminismo, né? Sim. Que foi um pouco, foi necessário, mas foi distorcido o movimento, eu acho, na minha opinião. Então, eu acho que a gente tem que buscar esse resgate, porque quando a gente está fora desse eixo, numa energia muito masculina, é quando vem os burnouts e etc. Então, te surpreendo, mas eu sujo a mão também. Eu tive que fazer um correndo no podcast. Eu tenho que ver. Vamos marcar que você vai ver que eu mando uma foto dou lá baile, do Brasil. Vou falar para vocês como é que foi isso. Bom, Tati, vamos entrar um pouquinho nessa gentileza como estilo de vida, né? Você é coautora do livro de Transformações que Inspiram, tá aí, vamos mostrar esse livro, que não tinha capa no episódio passado. Olha só, gente. Nós temos aqui o livro. Mas era surpresa, né? Olha que lindo. Exatamente. Olha como é que ficou linda a borboleta, como aquele símbolo de transformação, né? Tá dando para ver? Eu tô tremendo aqui. E você tem aqui a sua página que você vai mostrar pra gente, maravilhosa aqui, né? Qual mensagem que mais... Peraí que eu saí do microfone aqui. Qual mensagem que mais te representa nesse projeto coletivo, Tati? Olha, primeiro que fazer esse projeto coletivo, eu já tenho um livro da minha autoria, mas foi mais significativo fazer um com cada uma daquelas mulheres, escutar a história de cada uma, a superação de cada uma. E ali parece que a gente formou uma aliança, tipo assim, de mulheres super poderosas, que tudo, sabe? Foi muito bonito. E quando a gente vê as histórias de superação e sucesso, não remete só a dinheiro. Ai, porque eu fiz isso, eu fui para tal... Não. Tem dona de casa que fez uma família unida, que é uma história de sucesso. E temos executivas também que rodaram o mundo, também é uma história de sucesso. Mas o sucesso mesmo está na felicidade que ela tem ao longo dessa vida, que ela vive de verdade, que ela sabe. E aí eu senti que esse livro foi a materialização da minha história, pós saída do banco, pós separação, pós pandemia. E aqui eu deixei um pouquinho de mim. E tem uma parte aqui que eu gostei muito, que fala assim, olha, a jornada gentil é a união de tudo que fui e de tudo que ainda estou me tornando. É minha forma de lembrar ao mundo que mesmo depois da dor é possível florescer, que mesmo em meio à escuridão existe um caminho
e que esse caminho é feito de gentileza, gratidão, intuição e verdade. Então, se em algum momento da vida você se sentir sozinho, perdido, você não está sozinho. Existe um caminho que pode ser leve, mas que é necessário olhar para dentro, buscar ajuda, buscar uma terapia, buscar alguém que vai estar ali te dando um suporte, recomeçar a partir daquilo que faz sentido para você, porque a gente quer o que faz sentido para o outro. Ai, mas agora você não é mais isso, ótimo. Ah, agora você não está nesse relacionamento mais. Existe uma jornada gentil individual, né? Individual, e é igual você falou, é própria. A gente às vezes vive um casamento que não é feliz para poder, sabe? Porque uma vida que não é a sua, uma roupa que não é a sua. E pode ser, a gente não nasceu para sofrer, não, a gente nasceu para ser feliz. Tati, como é que você enxerga o futuro dessa jornada gentil aí e das pessoas que cruzam esse caminho do jornada? Esse futuro eu enxergo estudando agora, eu busco trazer a ciência, como essa medicina do bem-estar, é muito voltada para isso, mas no Brasil ainda não tem essa cultura, né? Tanto que eu estou tendo que fazer esse mestrado fora. Mas eu busco trazer isso de uma forma científica para as pessoas entenderem que o bem-estar, ele é um fator determinante para mudar, direcionar a nossa vida, para trazer significado, para tirar aquele vazio existencial que tem hora que você não sabe por que você está naquela angústia, porque você está fazendo aquilo que você não nasceu para fazer, porque você é a mexer, eu sou pessegueira, ela é damasqueiro, e cada um tem sua beleza, sabe? Então, eu quero trazer, através do futuro da jornada gentil, está caminhando ao lado da ciência agora, mostrando assim o poder da neuroplasticidade do cérebro, de que é possível voltar a ser feliz mesmo depois da dor, sim. Isso não é autoajuda, não, é ciência. A gente consegue treinar o nosso cérebro de novo, mesmo que você passou muito trauma. Existe um método. E hoje eu atendo, através de uma pós-graduação da Jornada do Propósito que eu fiz, que é a Florescência, eu até convido vocês a conhecer, que existe uma metodologia que trabalha isso. Então, eu estou me aprofundando e trazendo para as pessoas que a Jornada Gentil não é só sobre holístico, não é só zen, que existe uma fundamentação ali científica. Maravilha. Agora, eu fiquei com uma dúvida em relação a um ponto aqui, vamos trazer para a gente ver se a gente concorda. Você disse em relação à felicidade. Eu me questiono muito, Tati, se as pessoas, se elas ficarem constantemente em busca da felicidade, se elas vão encontrar. Essa história que eu trouxe, né, de que a felicidade está dentro de nós mesmos, nos pequenos detalhes, né? Eu entendi o que você quis dizer, mas é só para o pessoal de casa também entender que essa busca infinita pela felicidade também gera uma tristeza, uma frustração, né? Uma angústia, Uma angústia, porque não existe a felicidade plena 100%, não. O casamento perfeito 100%, a família perfeita, o trabalho perfeito, Nós né? não somos perfeitos, né? A gente não está aqui, gente, eu só tive esse cuidado que a gente não está aqui pregando a perfeição. De jeito nenhum. A gente está pregando uma jornada, né? De autoconhecimento, principalmente, de respeito. E eu acho que a felicidade, aí é uma opinião minha, que a felicidade, ela começa a existir também, isso foi uma coisa que eu aprendi com a maturidade, quando você está mais servindo do que recebendo. Exatamente. É uma aceitação do que se é, da quando vida você como serve, se é. E ali você não é um castigo, você vê tudo como uma bênção. De um aspecto, de uma ótica. Porque senão que você assim, fica no centro do mundo, né? Como eu vou ser feliz quando eu comprar essa coquedama. Não, eu vou ser feliz quando eu tomar água aqui. Não, eu vou ser feliz agora. E vou continuar buscando as coisas que eu quero. Eu vou transformar essa situação num copo meio cheio, né? Exatamente. Dependente se ela é claramente positiva ou não. Eu acho que isso aqui é o interessante dessa questão da felicidade. Sem causa. É isso mesmo. Hoje eu prego lá nas minhas aulas. E fazendo o outro feliz. Quando eu falo do serviço, é porque às vezes a gente está numa sociedade, e é isso que eu acho que me incomoda, que a gente está numa sociedade muito egoísta, muito o mundo tem que me servir, o mundo tem que me satisfazer, o mundo tem que me fazer feliz. Não. Comece a fazer pelo outro, pela rede de apoio. O tanto que não é gratificante, você acha que você está resgatando a pessoa, o tanto você... do que o outro que recebe. Mas a partir do momento que você é verdadeiro e que você realmente está ali se doando,
você já está fazendo transformação do mundo a partir daquele círculo que é a sua casa, seus vizinhos, isso mesmo. sua faculdade. Então, felicidade para mim é isso, é estar satisfeita com a vida que eu tenho. Por isso que eu tenho o Diário da Gratidão, em outra oportunidade eu posso trazer, que ele para mim é fantástico, porque todo dia, quando eu vejo e olho para trás, eu penso assim, gente, como não ser feliz? Verdade, Tati. Verdade. Tati, então, se você puder deixar uma mensagem para quem está nesse momento aí, vivendo esse momento de esgotamento, né? Essa transição, qual mensagem que você deixaria? Se eu puder deixar uma mensagem, humildemente eu falo assim, para tudo que você está fazendo e se conecta com você, com quem você é, e vê onde você quer andar, onde que você quer estar, reconquistar os seus sonhos, seus projetos. E eu deixei uma mensagem final aqui no livro. Claro que eu vou puxar uma sardinha que vocês podem ver depois. Cadê a minha página que estava aqui? Eu deixei uma mensagem final aqui, que é uma frase, que é uma reflexão, uma pergunta que eu sempre deixo com as pessoas que passam por mim. Será que você encontra felicidade nas pequenas coisas? Que não são pequenas, tá? Mas é porque as pessoas enxergam como pequenas. Que é a nossa família, que é esse momento. Quer estar vivo, quer estar Quer respirando, estar né? vivo, Tá saudável. Gente, que é tanta coisa. Porque muita tudo que a bênção. gente põe como problema, se tirar da gente, tira seu marido, tira seu emprego, tira... Não sei se vai ser muito bom, não. Exatamente. Então, eu quero deixar esse convite de encontrar a felicidade nas pequenas coisas. De não perder a capacidade de se encantar com as coisas mais simples da vida. De tomar um banho, de poder ir em algum lugar, de se conectar com alguém, como eu me conectei com essa pessoa sensacional que é a Paula. Obrigada. E com essa vastidão de experiência, você traz essa humildade, né? Eu sinto que o seu propósito é muito mais em ajudar as outras pessoas, as outras mulheres, do que em si aparecer a gente sente isso, é muito vivo. Então, a minha mensagem final vai ser tirar uma cartinha do nosso oráculo gentil. Então vamos lá. Você já tirou uma, né? Já. Mas você vai tirar outra. Vamos tirar uma para os nossos ouvintes? Vamos ver qual cartinha que você tira pra gente. Qual mensagem que nós vamos deixar para ele. Pode escolher uma aí aleatória que você quiser. Escolher uma aqui, uma mensagem, hein? Vamos ver, vamos ver. Tcharam. Esperançar. A borboleta. Mentira. A borboleta aí, ó, da capa do livro. Esperançar é se levantar apesar de tudo e ir atrás dos seus sonhos e nunca desistir. Tem coisa mais apropriada do que esse programa? Não, olha aqui, gente, eu tô arrepiada, porque tem gente que acha que esperançar é só ficar esperando. Não, olha só, vou mostrar a cartinha lá. Está para dar um zoom aqui? Dá pra dar ou nessa zoom. Fechada aqui? Melhor nessa, né? Olha que gracinha. Então, a mensagem que nós vamos deixar através desse meu oráculozinho, que é um baralho de cartinhas encantadas que eu desenvolvi, é para que a gente possa esperançar mesmo, né? E eu tô muito feliz em estar fazendo algo que faz o meu coração feliz, em encontrar pessoas como você, Obrigada. que estão caminhando junto comigo, e poder ser verdadeira no meu processo. Isso para mim é sucesso. Tati, muito obrigada. Passou rápido, né? Passou. Sempre passa rápido. Ai, muito obrigada por você compartilhar aí com tanta sensibilidade e propósito essa sua jornada, né? Com a gente, com o pessoal de casa. Eu tenho certeza que as pessoas se encantaram com a sua calma. Eu sou mansidão, né? E é interessante você convidar as pessoas a desacelerarem, né? Não é parar, é desacelerar e refazer a rota dentro do seu propósito. Então, muito obrigada por essa gentileza, né, por esse carinho e por você continuar inspirando outras mulheres, né, a se conectar com delicadeza, com força, com essa força da gentileza. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Convido vocês a conhecer a minha página no Instagram, tatiane.jornadagentil, e caminhar comigo nessa jornada aí. Quem sabe a gente possa se complementar aí
e nós estamos juntos aqui, nós sentimos as mesmas coisas, passamos os mesmos processos e vamos nos fortalecendo juntos. Obrigada, Tati. Inclusive, pessoal, apareceu aí ao longo do programa o @, do Instagram dela também. Se vocês não conseguirem copiar a página pelo Instagram, vocês conseguem. Aqui está aparecendo, ó, www.jornadagentil.com.br. Tem o Insta. Você quer falar? Tatiane.jornadagentil. Jornada Gentil, que vai aparecer também embaixo do seu nome. E se vocês quiserem também adquirir o livro, também através do Instagram dela. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Espero que vocês tenham gostado muito, aprendido a ser gentis com mais leveza e aprender que você precisa fazer a sua jornada. Um beijo, curte o vídeo, compartilha. Esperamos vocês no próximo.